Se a amizade entre Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa é um dos acontecimentos fulcrais do século XX literário português, as suas cartas são, inegavelmente, tesouros históricos. Palavras que testemunham relações de profunda amizade e traduzem todo o ambiente estético que envolveu estes criadores. Mário de Sá Carneiro nasceu em 1890, em Lisboa, e morreu em 1916, em Paris, um ano depois do lançamento da histórica revista Orfeu. Suicidou-se. As cartas que recebeu e enviou são um contributo para podermos tentar desvendar um pouco mais sobre o sentir e o pensar de alguém que tanto camuflou a sua essência. Ou talvez não. Talvez se tenha escancarado nos seus escritos entre a poesia e a ficção. Neste segundo volume de Cartas Escolhidas, na realidade são 2 volumes publicados pela Europa América, este com cerca de 240 páginas, encontramos algumas das missivas enviadas ao poeta da Mensagem entre 1912 e 1916. Infelizmente, as respostas a Sá Carneiro são quase raras, além de outras cartas endereçadas por Sá Carneiro a membros do grupo do Orfeu, a Fernando Pessoa pela morte do poeta de quase ele mesmo, ou até uma carta de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa. Paris, 1916, dia 13. Meu querido amigo, recebida a sua carta de 7. Muito interessantes as notícias que nela você me dá. Deus queira que tudo isso vá por diante. Ainda bem, logo 3 revistas literárias e 2 mais ou menos públicas. O Centauro, o Exílio. Os rapazinhos têm imensa piada, valem um dinheirão. Está como o outro mágico da empresa culinária que vai publicar o livro em Soberbos e Bem-vindos. O Rodrigues Pereira Detetive é pandão do Dr. Leal Mímico. Ao menos não sou só eu que estou doido. Porque, creia, meu pobre amigo, eu estou doido. Agora é que já não há dúvidas. Se lhe disser o contrário numa carta profícua e se lhe falar como dantes, você não acredite. O Sá Carneiro está doido. Doidice, que pode passear nas ruas, claro, mas doidice. Assim como o Ângelo de Lima, sem gritaria. Literatura, sensacionismos, tudo isso acabou. Agora só manicômio, sabe? Preciso cada vez tomar mais cuidado diante dos outros. Senão faço asneira. Positivamente asneira. Ponho-me como um pimento, faltam umas palavras e deixo cair o guardanapo. É um horror. Porque tenho noção disto tudo. Noção perfeita. Estalo. Não sinto já a terra firme sob os meus pés. Dá-me a impressão que sulco nevoeiro. Um nevoeiro negro de cidade fabril que me enfarrusca. E eu, então, volto umas poucas vezes por dia à casa a mudar de colarinho. Claro que não mudo de colarinho na realidade, mas em ideia, umas poucas vezes por dia. Juro-lhe que é assim mesmo. Tudo isto não impediu que domingo passado, no ateliê do Ferreira da Costa, entre cantoras e atrizes falidas, se dissessem versos meus. Uma tradução que o F. da Costa teimou em fazer da Nossa Senhora de Paris, que ele acha muito bela, apesar de burguesão, e que não ficou má, porque eu a emendei. Depois de Le Demeçon, que eu acabei com 4 versos atamancados, e uma piadinha que em tempos fiz, Les heures ont pris mon angoisse, etc. Leu tudo isto uma das atrizes falidas. Muito bem, por sinal. E houve quem gostasse, um compositor sobretudo, que achou curiosíssimo, inteiramente novo, que quer fazer música para a Versalhada. Também se traduziu à la Diable e à la Minute, a inigualável, que deu no goto às raparigas por se querer uma mulher com joias pretas e que não pudesse dar um passo. Enfim, insinuações paúlicas por Paris.
Amanhã vou à casa do Homem Cristo, que parece querer publicar um folhetim no Eclair sobre o céu em fogo. Naturalmente, nunca mais o escreve. Bem, adeus. Não se zangue comigo por causa desta carta. E, sobretudo, escreva-me muito. Como se fossem seus, inteiramente seus, disponha dos meus versos quanto à publicação. Carta branca. Não tenha nenhum escrúpulo. 1000 abraços do seu pobre M. de Sá Carneiro. Ou então, a curiosa polémica com o jornal A Capital. Ora, veja-se, o designado, o futurismo do Orfeu e o caso do Afonso Costa. Primeiro, a carta de Fernando Pessoa ao jornal A Capital. Nota: reagindo à crónica Gente para Tudo, em que o jornal A Capital, no seu número de 5/7/1915, satirizava em tom jocoso uma projetada récita do grupo de Orfeu, Fernando Pessoa, pela pena de Álvaro de Campos, escreveu ao mesmo jornal a seguinte carta, não menos satírica, em que envolvia jornalistas portugueses e ainda Afonso Costa, em termos que provocaram escândalo, visto que, efetivamente, o conhecido dirigente político acabara de ter um acidente ao cair de um carro elétrico, ficando muito contundido. Lisboa, em 6 de julho de 1915. Excelentíssimo Senhor Diretor de A Capital. A notícia incerta em A Capital de ontem registra uma informação imperfeita com respeito aos intuitos teatrais que tomaram alguns dos meus colegas de Orfeu sob minha diligente orientação. Não se trata nem de futurismo, nem de representar um drama dinâmico da categoria litográfica que Vossa Excelência indica. Para esclarecer bem o assunto, e visto que já se fala nele em público, direi que o drama que tencionamos apresentar se chama Os Jornalistas, que é um estudo sintético do jornalismo português e que, como em parte Vossa Excelência diz, se vêem apenas os 12 pés dos 3 jornalistas que estão em quase cena. Passo em branco, porque seria inútil protestar nesse lance, sobre a atribuição de futurismo que nos pretendem lançar. Seria de mau gosto repudiar ligações com os futuristas numa hora tão deliciosamente dinâmica em que a própria providência divina se serve dos carros elétricos para os seus altos ensinamentos. De Vossa Excelência, respeitador e criado, Álvaro de Campos, engenheiro e poeta sensacionista. 2. A réplica de A Capital. Antipático futurismo. Os poetas do Orfeu não passam afinal de criaturas de maus sentimentos. A nossa notícia de ontem acerca de uma récita planeada pelos futuristas do Orfeu parece que não agradou a esses pobres maníacos. Pelo menos assim se depreende de uma carta que hoje nos foi entregue, assinada pelo engenheiro e poeta sensacionista Álvaro de Campos, onde, a propósito, se insultam todos quantos fazem parte do jornalismo português. Não nos indigna a injúria, apenas porque não ofende quem quer, mas simplesmente quem pode. Os cérebros destrambelhados do Orfeu não podem injuriar ninguém. Mas a carta contém uma repugnante alusão ao desastre de que foi vítima o Sr. Dr. Afonso Costa, e essa faz-nos modificar bastante o conceito em que tínhamos os sensacionistas. Pobres maníacos? Não. Criaturas de vis e baixos sentimentos é que são todos quantos concordam com o irritante período final da referida carta, que é textualmente o seguinte: de resto, seria de mau gosto repudiar ligações com o futurismo numa hora tão deliciosamente mecânica em que a própria providência divina se serve dos carros elétricos para os seus altos ensinamentos. Isto sim, indigna e revolta. E de hoje em diante podem os futuristas, até há pouco simplesmente ridículos, agora ridículos e maus,
contar com uma nova forma de tratamento por parte dos jornalistas que estupidamente pretendem insultar. E em terceiro, a carta de Mário de Sá Carneiro ao Jornal A Capital. Senhor diretor de A Capital, rogava-lhe muito instantaneamente o obséquio inestimável de fazer notar no seu diário que a inesperada carta do Sr. Álvaro de Campos, ontem entregue nessa redação, representa apenas um gesto individual e, por forma alguma, uma manifestação coletiva do Orfeu. Esta revista quero, por minha parte, que exerça uma ação exclusivamente artística, deixando eu de a gerir no mesmo instante em que me convencesse de que, por inspiração ou por veleidade de algum dos seus camaradas, ela pretendia ter, como revista literária, qualquer opinião política ou social definitiva e coletiva. Mesmo no campo artístico, não lhe admitiria uma opinião coletiva. De resto, o Sr. Álvaro de Campos procedeu tão individualmente que do seu gesto nem sequer julgou dever dar prévio conhecimento a qualquer dos membros do Comitê Redatorial do Orfeu. Eis, pelo que, Sr. Diretor, as palavras ontem certas na A Capital sobre este deplorável incidente devem, em real justiça, apenas atingir o Sr. Álvaro de Campos e, por forma alguma, a revista Orfeu, que nada, absolutamente nada, pode ter com os atos individuais dos seus colaboradores ou dirigentes, ainda quando eles adornem ou reclamem os seus nomes com o epíteto de colaboradores dessa revista, que é seu direito, visto sendo de facto, mas o que também, em completa justiça, não pode vir criar responsabilidade a essa empresa. Pela publicação destas linhas nas colunas do seu brilhante diário, confesso-vos, Sr. Diretor, profundamente reconhecido, de Vossa Excelência, Mário de Sá Carneiro, Diretor-Gerente do Orfeu. Pouco importa se este conjunto de cartas, se cada uma delas chegou às mãos do titular cujo nome lhes serve de pretexto. As cartas foram escritas pela poetisa Fernanda de Castro, nascida em 1900 e falecida em 1994, e o título da antologia que as reúne expressa bem o sentimento que as cruza. Fernanda de Castro, casada com António Ferro e mãe de António Quadros, publicou o seu primeiro livro em 1919, Antemanhã. Ocupou um lugar de destaque na sociedade e nas letras portuguesas, cruzando diferentes regimes e períodos da nossa história. Cartas para além do tempo, assim se chama este volume da Europress, com um pouco mais de 160 páginas, publicado em 1990, com um prefácio que é também ele uma carta escrita pela mão de João Bigode Chorão. O livro reúne textos dirigidos a personalidades muito variadas como Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, vários familiares de Fernanda de Castro, ou o poeta José Carlos Ari dos Santos, com quem ela consolidou uma fortíssima e indestrutível amizade. Magnífica e cativante é, por exemplo, esta sua carta ao seu grande amigo José Carlos Ari dos Santos. José Carlos, em 1981 você foi à Madeira e quando voltou, 3 ou 4 dias depois, trouxe-me num vaso de barro um magnífico antúrio. A planta vinha verde, viçosa, com 3 flores abertas, num encarnado brilhante, meia dúzia de folhas luzidias e 3 ou 4 botões, 2 dos quais prestes a desabrochar. Vendo a planta em tão bom estado, como se tivesse acabado de vir do canteiro ou da estufa, perguntei-lhe surpreendida: como é que você conseguiu trazê-la assim tão perfeita, de tão longe? Pediu à hospedeira que a pusesse no frigorífico? Que ideia!
Ela bem queria, mas eu tive medo e trouxe-a nos joelhos. Por sinal, cheguei a Lisboa com as calças manchadas, porque a terra do vaso estava úmida. Desde o Funchal? Você é louco. Completamente louco. Pois sou. E por isso é que a tia Fernanda gosta de mim. Alto lá, mais devagar. Das suas loucuras de homem não gosto de nada, mesmo nada. Nem quero saber de nada. Mas das suas loucuras de garoto, de menino mascarado de poeta, isso é verdade, confesso. Gosto muito, mesmo muito. E é por isso mesmo que lhe escrevo hoje, para lhe dar notícias do seu, do meu, do nosso Antúrio. Graças a Deus, está em perfeita saúde. Durante um ano inteirinho, esteve sempre florido, o que me disseram ser impossível. Mas é sempre aos poetas que acontecem os impossíveis. Depois as flores murcharam, caíram, as folhas foram amarelecendo e eu acabei por tomar uma medida drástica, não podendo admitir, nem de longe, que ele morresse como uma planta qualquer. Pedi, pois, à minha sobrinha, Ana Maria, que a levasse uns tempos para a sua estufa de sobreda e assim, poucos meses depois, voltou, fresca, com uma flor intensamente encarnada e alguns botões que, se Deus quiser, florirão ainda esta primavera. Não é fácil de acreditar na história desta pequena planta que veio do Funchal só porque uma senhora doente gosta muito de flores. E se alguém mais cético não acreditar no milagre que há 5 anos conserva viva esta planta, dir-lhe-ei que o milagre é talvez este. Ela não tem sido regada só com água, mas também com algumas lágrimas e adubada com um adubo que não se compra nas lojas. Uma grande, uma viva, uma terna saudade. Sim, gosto muito das suas loucuras de garoto. Acabo de me lembrar, por exemplo, daquele dia que era véspera do primeiro Festival do Algarve, em agosto de 64. Nessa noite estávamos todos no Castelo de Silves, todos, colaboradores, artistas, amigos, etc. E em dado momento ouvia-se a vozearia de uma enorme discussão que vinha dos bastidores instalados por detrás do estrado junto às muralhas do castelo. Esse primeiro espetáculo, que obteve, sem favor, um êxito estrondoso, era dividido em 3 partes. A primeira parte foi completamente dedicada aos poetas árabes do tempo em que esses ainda ocupavam o sul da península. Sabe-se que nessa altura, em Córdoba, em Sevilha e em Granada, era corrente dizer-se quando alguém declarava ser de Silves: "Ah, és de Silves? Então és poeta." Foi para esta mesma feira que eu fui com a Edith Arvelos a Tanger para trazer comigo 2 ou 3 artistas árabes que faziam falta no espetáculo, pois que, por doença grave do ministro de Marrocos, este não mandara vir a tempo os que me prometera para complemento indispensável da inauguração do festival. Por sorte, a minha amiga Clémence Bonnet arranjou-me exatamente o que eu desejava. 3 magníficos rapazes, todos artistas, 2 deles sobrinhos direitos do governador de Tanger, os príncipes Ouassan, e ainda Larbi, o terceiro, que era o diretor do Teatro Universitário de Tanger, o que é muito mais importante para o caso descendente direto de um dos mais célebres poetas que iam ser recitados em árabe nessa noite. A segunda parte foi organizada por você, ou antes, foi você que combinou essa parte do espetáculo com o João Dávila e a Isabel Ruth, que consistia na recitação de sonetos de Camões e no episódio dos Lusíadas, Dom Pedro e Dona Inês. Não esquecerei, nunca, a beleza de Isabel, muito branca, com um vestido preto e uma rosa encarnada na mão. Até aqui o ensaio correu lindamente. Estávamos todos muito bem dispostos e ninguém poderá imaginar o sortilégio daquela noite de verão em que 3 rapazes da aristocracia marroquina, vestidos com as suas magníficas jalauas de seda branca, tangiam os seus amigos e estranhos e estranhos instrumentos cujos sons faziam lembrar
os de cítaras e alaúdes. Eram só 3, mas como se deslocavam em vários sentidos entre as ameias, parando nas torres para recitar um poema ou para reproduzir o canto do muezzin, pareciam muitos mais, dando uma impressão de irrealidade, como se fossem fantasmas do tempo em que o castelo de Silves se chamava ainda Palácio das Varandas. Seguiu-se finalmente a terceira parte, que era a representação do seu poema Tempo da Lenda das Amendoeiras. Este poema foi teatralizado por si, se não me engano, com a ajuda do João Dávila e do Norberto Barroca. Era de uma beleza extraordinária e foi magnificamente recitado pela Manuela Cotiviana, por si e pelo João Perry. Foi nessa altura, lembra-se, quando o ensaio geral ia começar, que se ouviu a tal gritaria que vinha dos bastidores. A Inês e eu corremos a ver do que se tratava e demos com uma cena épica entre o João Perry e você. Apoplético, o João Perry gritava: "Eu é que sou a figura principal!" Ao que você respondia com uma daquelas fúrias que eram quase sempre tempestades em copos de água, mas que enquanto duravam metiam medo. "Mas eu é que sou o autor da peça!" A muito custo, a Inês e eu compreendemos que se tratava pura e simplesmente de um espelho. O caso era simples. Havia 2 camarins, mas um só espelho para as 2 vedetas. Impossível àquela hora, depois da meia-noite, encontrar um espelho em Silves, a não ser que fôssemos acordar qualquer família pacífica que dormisse a sono solto. Então a Inês pegou numa pedra e jeitosamente, cuidadosamente, conseguiu partir o espelho em 2, dando metade a cada um dos beligerantes. Como era de prever, a contenda acabou às gargalhadas. Começou então o ensaio e ninguém ficou insensível à excelente interpretação dos 3, mas sobretudo à inegável beleza dos seus versos. Sim, José Carlos, você sabia que tinha talento, e muito mais ainda do que julgava, apesar da modéstia não ser o seu forte. Pensando nas suas loucuras de menino grande e de poeta, lembro-me com um sorriso divertido daquele dia em que você me pediu à queima-roupa para lhe dizer o nome de uma planta carnívora. Preciso, para acabar um poema, que me diga o nome de uma dessas plantas. Olhei-o com espanto, mas como em relação a si o espanto era o pão nosso de cada dia, concentrei-me um momento e disse a medo: "Parece-me, tenho quase a certeza, de alguém me ter dito haver no Jerez uma flor carnívora chamada nepente." Você pensou um momento e disse com ar decidido: "Nepente não me convém. Não rima. Nepante é que me calha. A partir deste momento fica a chamar-se Nepante. Que mal faz? Quem é que se importa?" Realmente, que eu saiba, nunca ninguém se importou. Os anos foram correndo e eu comecei a pensar que era uma pena um rapaz como você passar a vida a dizer "gás Sidla", uma chama viva, onde quer que viva, ou a cerveja, a sede que se deseja, ou Bosch é bom, Bosch é bom, Bosch é bom, e assim por diante. Lentamente, astuciosamente, acabei por conseguir que se matriculasse na Faculdade de Letras. Nesse dia, fiquei radiante. E passámos a tarde a escolher, na minha biblioteca, alguns livros de literatura, de filosofia, etc., etc., todos bons e alguns com dedicatória. Emprestei-los e você lá partiu com um saco bem carregado. Durante esse ano, você frequentou, ou fingiu frequentar, o primeiro ano da Faculdade de Letras. Aqui para nós. Deve ter lá ido ao todo meia dúzia de vezes. O certo é que, no fim do ano, me declarou com um ar falsamente compungido: "Sabe, tia Fernanda, desisti da faculdade." "Porquê?" perguntei eu, fingindo um grande espanto, ao que você me respondeu descaradamente, referindo-se aos professores: "Porque não tenho paciência para estudar aquilo de que não gosto
e daquilo que eu gosto, sei mais do que eles. Foi talvez a partir desse momento, possivelmente para me consolar da desilusão, que você me pediu para lhe chamar Zezinho em vez de Zé Carlos. No dia seguinte, mandou-me um lindíssimo ramo de flores, supremo argumento quando supunha que por isso ou por aquilo eu estava aborrecida consigo. E isso, como sabe, acontecia muitas vezes, como por exemplo quando me perguntava a respeito de qualquer rapaz amigo ou sobrinho que viesse cá a casa. Gosta mais dele ou de mim? E se eu não respondia imediatamente a tranquilizá-lo, dizia-me a rir. Sabe, tia Fernanda, eu sou ciumento como um tigre. Outras vezes dizia-me, gostava muito de ser seu filho. Não pode ser, pois não? Não, Zezinho, isso não pode ser. Mas o Pedro Cunha diz que também é seu filho. Por este andar, daqui a pouco não tenho 2 filhos, tenho uma ninhada. E para o consolar dizia-lhe, somos grandes amigos. Não há nada mais bonito no mundo do que esta amizade entre um Zezinho na flor da vida e uma respeitável senhora de cabelos brancos. Algumas vezes surpreendia no seu olhar uma tristeza tão triste, tão funda, tão irremediável, que deixava então o ar de brincadeira, que nos era habitual, para falar a sério, procurando dar-lhe a coragem que naquele momento não tinha. Não se deixe cair no poço. Você tem o seu talento, as suas irmãs, os seus amigos, a sua extraordinária faculdade de trabalho, a sua generosidade, o seu raro poder de simpatia. Você olhava-me, comovido, e dizia-me com evidente sinceridade, o meu talento? Sei lá se é talento, se é jeitinho. As minhas irmãs, sim, gosto muito delas, mas têm filhos, maridos, e não juro que estes me adorem. O trabalho, sim, tenho muito trabalho, mas não exatamente aquele que gostava de ter. A morte da minha mãe e a morte do Diogo são feridas que não cicatrizam. Sou generoso? Sim, talvez. Mas não sei se a tia já reparou que as pessoas raramente nos perdoam o bem que lhes fazemos. Tenho muitos amigos? Sim, tenho alguns, poucos. Tenho sobretudo conhecidos. E o reverso da medalha. A minha fraqueza, o meu comodismo, a solidão, o meu medo, o momento de meter a chave à porta e não encontrar ninguém em casa, à minha espera. A tia Fernanda faz ideia do que seja andar anos e anos de quarto alugado em quarto alugado, a dormir em camas em que já dormiu sabe Deus que género de pessoas. E isso, para já não falar na minha infância, que, como sabe, não foi positivamente um mar de rosas. Comovida, respondi-lhe com ar falsamente jovial. Tudo isso já lá vai. O seu presente é hoje bem diferente e o seu futuro será o que você quiser, ou antes, o que a sua vontade quiser. Já lá vão muito os quartos alugados. Teve a casa da Rua do Alecrim, onde podia ver as gaivotas e as fragatas que passavam no rio. E agora tem a sua casa na Rua da Saudade, com a sala forrada de damasco natural. Seu fascista! Com aquela versatilidade que lhe era habitual, deu uma gargalhada que espantou os fantasmas e lhe devolveu a alegria, que era, no fundo, a trave mestra da sua personalidade. Não me chame nomes feios, senão eu chamo-lhe comunista. Comunista? Isso é que nunca ninguém me chamou. Mas chamo eu? Quê? Comunista, sim! Quem deu 40 anos da sua preciosa vida às centenas e centenas de crianças dos parques infantis, transformando-as em crianças alegres e felizes e, mais tarde, em pessoas de bem. Mas isso, meu caro amigo, não se chama comunismo. Que eu saiba, chama-se cristianismo. Há pelo menos 2000 anos.
Começámos então uma nova conversa, bem mais divertida. Lembra-se? Lembra-se daqueles cheirões aqui em casa, daqueles joguinhos de sociedade, como por exemplo o jogo das rimas, o jogo dos homens células, o jogo dos provérbios, e aquele em que perguntava a respeito de determinada pessoa, cujo nome era previamente combinado em segredo entre os presentes, se o fulano fosse um animal, que animal seria? E se fosse uma flor, e um livro, e uma música, e um móvel, e um instrumento musical? Cada um dizia o que pensava, e o caso é que a pessoa que estava na berlinda adivinhava quase sempre de quem se tratava. E lembra-se da linda voz da Natália Correia a cantar, com a sua grande boquilha na mão, a maldita cocaína? Ou então, quando ela vestia aquele vestido de sevilhana, encarnado, com bolas brancas, que me deu em Madrid, a Império Argentina, e se punha a dançar as sevilhanas no meio da casa, acompanhada ao piano pela Edith. E lembra-se também daquele tempo do Teatro de Câmara António Ferro, quando a Águeda Sena ensaiava o meu poema A Rua Velha, e você nos fazia rir às gargalhadas quando recitava com olhinhos e gestos apropriados. Desfolha-se em badaladas o velho sino de bronze. As senhoras abastadas vão à missa ainda ensonadas lá para as 10 ou para as 11. Dona Aurora de Mantilha, Dona Francisca de Véu, Dona Gertrudes e a filha de luvas e de chapéu. Na igreja o senhor prior atende Dona Clemência, cumprimentos Dona Rosa, sorria Dona Leonor, a gorda Dona Maria, dormita no banco à espera da missa de cada dia, lento e surdo o sacristão, acende uma a uma as velas. Da grande abóboda nua, desce um ar viscoso e frio. A igreja da velha rua cheira a goivos e a bafio. Já chegaram para a missa Dona Aurora de Mantilha, Dona Francisca de Véu, Dona Gertrudes e a filha, de luvas e de chapéu. Desfolha-se em badaladas o velho sino de bronze. As senhoras abastadas ouvem a missa das 11. Podia acabar esta carta, que já vai longa, muito longa, contando histórias e historietas sem fim. Mas acho que você merece mais. Lembrar-lhe o que lhe deve a minha África raiz, pois ao vir todos os dias à minha casa para ler o que eu adiantara na véspera, me obrigou a acabar em pouco mais de 15 dias este longo poema. Por estas e outras, é que sempre que alguém vinha dizer-me, isto acontecia muitas vezes, o José Carlos é bom rapaz e generoso, mas... eu mudava logo de conversa. Falava de outras coisas porque conjunção causal. Nunca gostei da palavra, mas conjunção adversativa. Por hoje não lhe escrevo. Não, já estou cansada. Para a próxima vez direi o resto. Por agora, muitas saudades minhas e do Antúrio, que tem neste momento um belo botão prestes a florir. A presença portuguesa na Primeira Guerra Mundial foi um momento fulcral na definição de vários aspectos da política, mas também da construção mental do século XX, então embrionário. E não são assim tantos os documentos existentes, redigidos na primeira pessoa, que nos permitam mergulhar nessa psicologia coletiva ou individual. As cartas reunidas, neste trabalho exemplar do historiador Vitorino Magalhães Godinho, testemunham o cotidiano e as reflexões de um histórico militar português num registro entre a dimensão factual e a intimidade dos relatos do cotidiano. Correspondência da Grande Guerra, volume de pouco mais de 160 páginas, publicado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda em 2010,
Foi construído a partir das cartas do coronel Manuel Maia Magalhães. Nascido em 1881, falecido em 1932, governador de Macau entre 1925 e 26, uma figura com um intenso percurso na consolidação da Primeira República. E é pelas suas palavras que regressamos ao primeiro conflito bélico global do século XX. Ainda hoje, um marco na história contemporânea. Para o bem e para o mal. França, 5 de julho de 1918. Eu ainda por cá não encontrei nem inglês nem francês, por mais humilde que seja, que não saiba ler e escrever. Li também um artigo no Século sobre a agricultura e processo de trabalhar as terras lá no nosso país. Tem carregadas de razão. Trabalham mais do que cá para produzir muito menos. Aí andam uma porção de homens válidos e robustos a cavar de sol a sol, para no fim terem feito muito menos do que um velho de cá com o seu cavalo e charrua, ou qualquer outro instrumento agrícola muito simples. E não há maneira dessa gente querer mudar de costumes e de processos. Quando alguém lhes fala nisso, riem-se, desconfiados, e dizem que são fantasias, inovações, que eles fazem assim porque foi assim que aprenderam. E já assim fizeram os pais e os avós, e lá iam vivendo. Quantas vezes, quando saio no automóvel e levo o impedido, eu lhe mostro como esta gente daqui trabalha e como aproveita bem o terreno para ele aprender e dizer lá na terra. Por aqui, o terreno está todo cultivado e quando a gente passa, só uma vez ou outra é que vê 1, 2 homens já velhos, 2, 3, 4 mulheres, crianças e às vezes um soldado francês de permissão a trabalhar nos campos. A maior parte das vezes não vê ninguém, mas os trigos, as aveias, as favas, as batatas, as beterrabas, etc., lá crescem e se desenvolvem e são colhidas na época própria. Parece que se não trabalha nos campos, mas eles estão o mais aproveitados possível. Eu tive um exemplo frisante na base. Prevendo a falta de batata e legumes, mandei arranjar terrenos para semear. Arranjei um grupo de 40 homens, soldados nossos, dirigidos por um oficial para tratar dessas hortas. Arranjei-lhes uma charrua, pois nunca a quiseram utilizar e preferiram estar todo dia a cavar e cavaram tudo à enxada. É claro que levou muito mais tempo e não chegaram a aproveitar o terreno todo que eu tinha para semear batatas. E olha que ainda se semearam uns 15 mil quilos de batatas, fora couves, feijão, cenoura, etc. Quando eu lhes falava na charrua, diziam que não funcionava bem, que se não entendiam com ela. Se eu pudesse estar sempre ao pé deles a vigiar-lhes o trabalho, eles haviam de fazer como eu dizia, mas eu tinha muitas mais coisas que fazer e por isso não consegui completamente. Essa gente daí, principalmente a do Minho, não faz ideia nenhuma dos instrumentos agrícolas, alguns deles simplicíssimos, que aumentam extraordinariamente o rendimento do trabalho e que até crianças podem trabalhar com eles. Estou a ver que um dia destes tenho de me fazer lavrador para ensinar essa gente. Por cá também não tem chovido e esta gente também anda aflita com isso por causa dos campos. Tu falas-me em que esteve para haver greve nos Correios. Mais greves. O que esta gente precisava. Recebi carta da Ana a dizer que o Ferraz já lá vinha entregue o relógio. O Ferraz disse-me em carta que vinha no princípio deste mês. Deve estar a chegar. Tu admiras-te de eu mandar a mala grande e dizer que era por causa das mudanças. Olha agora, como te disse, vou mudar para outra terra e lá tinha de andar com a tralha toda, se a cá tivesse. Agradeço-te muito perguntares se eu quero que me mandes alguma coisa, mas não vale a pena. Tudo leva muito tempo a vir e estou sempre à espera de ir de um momento para o outro. Adeus. Não podes dizer que eu agora te não tenho escrito umas cartas muito grandes. Saudades a toda a família. Muitos beijos para ti, Alice. Teu querido, muito e muito amigo,
Manuel. França, 21 de julho de 1918. Minha querida Helena, nada de correio ainda. Há muitos dias que o não recebo. A última carta tua que tenho é do dia 8. Calculo, porém, que continues e a pequena vem de saúde. Eu, bom, mas cada vez mais aborrecido por não saber quando poderei ir de licença. O Ferraz já está em Paris, mas ainda não vem para cá. Como te disse, vai primeiro à Inglaterra. Estou morto porque ele venha para se decidir a nossa situação, tanto que diz respeito ao CEP, como aqui à missão, pois tal qual isto está, não percebo nada. O número de prisioneiros feitos pelos franceses e americanos nesta ofensiva de resposta à ofensiva alemã já sobe a 20.400 peças de artilharia. Depois da Batalha do Marne, em 1914, é esta guerra de trincheira, é a operação mais bem concebida e executada que se tem feito. Começa a sentir-se a ação do General Foch. Isto deve ter desmoralizado muito os alemães, pois o escolheu perfeitamente de surpresa. Portuguesas ou de outras origens, as cartas de amor são sempre um testemunho das relações e dos seres humanos que as viveram. Umas mais suaves, outras assumidamente ardentes, umas apelando à dimensão carnal, outras refugiando os desejos numa ambição puramente platónica, umas transpirando saudade e urgência, outras rasgando amarras com o passado. Elizabeth Agostinho concebeu para a editora Guerra e Paz este livrinho de pouco menos de 200 de páginas, com exemplos vários de escritos que nasceram da paixão. A lista é extensa e variada, incluindo nomes como Mário Soares e Maria Barroso, Sigmund Freud, Jack London, Beethoven, Napoleão Bonaparte, Karl Marx, James Joyce, Virginia Woolf, Oscar Wilde, ou as duas que destacamos aqui, do americano Benjamin Franklin ou do francês Antoine de Saint-Exupéry, que desapareceu no mar Mediterrâneo e cujo corpo nunca foi encontrado. Veja-se, por exemplo, esta curiosa missiva de Benjamin Franklin para Madame Briand. Benjamin Franklin, inventor, cientista, empresário, com ligações à maçonaria, defensor do abolicionismo e um dos redatores da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. A juventude de Madame Briand, mulher do seu vizinho parisiense, Monsieur Briand de Joie, que tocava divinamente clavecino, deixava-o literalmente de cabeça perdida. Trocavam largas dezenas de cartas apaixonadas, mas a donzela, que costumava chamá-lo meu querido papá, não terá permitido que o norte-americano consumasse o seu desejo. Usou, no entanto, de toda a sua experiência como diplomata, como é visível neste Tratado de Paz, um contrato ironicamente incongruente que pretendia regular a indefinida relação entre ambos. Artigos para um tratado de paz com Madame Briand. Passe, 27 de julho de 1782. Artigo 1º. Haverá paz, amizade e amor eternos entre a senhora B e o senhor F. Artigo 2º. A fim de manter o acordo inviolável, a senhora B estipula e concorda que o senhor F virá ter com ela sempre que ela o mandar chamar. Artigo 3º. Que ficará com ela o tempo que ela quiser. Artigo 4º. Que enquanto estiver com ela terá por obrigação beber chá, jogar xadrez, ouvir música ou aceitar qualquer outra atividade que ela sugira. Artigo 5º. Que ele não deverá amar nenhuma outra mulher além dela. Artigo 6º.
E o acima mencionado Sr. F, de sua parte, estipula e concorda que se irá embora da casa da Sra. B sempre que entender. Artigo 7º, que se manterá afastado se assim o entender. Artigo 8º, que quando estiver com ela, fará o que entender. Artigo 9º, que poderá amar qualquer outra mulher que considere amável. Diga-me o que acha destes preliminares. Parecem-me expressar a verdadeira intenção e o sentido de cada uma das partes de forma mais clara que a maioria dos tratados. Insisto veementemente no 8º artigo, sem ter, no entanto, muita esperança no seu consentimento. E também no 9º, apesar de não acreditar que venha a encontrar outra mulher que pudesse amar com a mesma ternura. Serei para sempre seu, minha cara amiga, atenciosamente, Benjamin Franklin. Ou então, uma carta de Antoine de Saint-Exupéry a uma desconhecida. Maio de 1943. Desde as 5 da tarde até à hora de adormecer, estarei sozinho, porque disse a todos os meus amigos que estava cansado e que não queria ver ninguém. E a menina, para quem cuidadosamente reservei este tempo livre, nem se deu ao trabalho de telefonar para avisar que não vinha. Descubro com melancolia que o meu egoísmo não é assim tão grande, já que dei a outrem o poder de me deixar triste. Minha querida menina, dar esse poder é um ato de ternura, mas é melancólico vê-lo ser usado. São assim os contos de fadas. Um dia acorda-se de manhã e pensa-se: foi só um conto de fadas? E sorrimos de nós próprios. Mas na realidade não sorrimos coisa nenhuma, porque sabemos que os contos de fadas são a única verdade da vida. A espera, os passos leves e as horas que correm frescas como um riacho sobre os seixos brancos entre a erva, os sorrisos, as palavras sem importância que têm tanta importância. Ouvimos a música do coração. É linda, linda para quem sabe ouvi-la. Claro que queremos muitas coisas. Queremos escolher todas as frutas e todas as flores. Queremos respirar todos os prados. Brincamos. Será brincar? Nunca sabemos onde começa e onde acaba o jogo, mas sabemos que somos queridos e que somos felizes. Não gosto do clima que substituiu a minha primavera interior, uma mistura de desilusão, de secura e de ressentimento. Flutuo neste tempo vazio, onde tenho mais nada para sonhar. O mais triste de uma decepção é que possamos pensar: será que vale a pena? Será que vale a pena ter esta tristeza por alguém que nem pensa em avisar? Certamente não. Então, já nem sentimos tristeza e é um sofrimento ainda maior. Não há príncipezinho hoje. Nem hoje, nem nunca. O príncipezinho morreu. Ou então ficou absolutamente cético. Um príncipezinho cético já não é um príncipezinho. Estou desgostoso consigo porque o estragou. Também não haverá mais cartas, telefonemas ou sinais. Não fui suficientemente prudente e não pensei que me estava a arriscar aos poucos a vir a sofrer. Mas aí está. Piquei-me na roseira quando ia colher uma rosa. A roseira perguntará: que importância tinha para si? Eu chupo o meu dedo que ainda está a sangrar e respondo: nenhuma, roseira, nenhuma. Nada na vida importa, nem a própria vida. Adeus, roseira.